Então, ele fala assim, olha, para vocês identificarem uma função por rede gráfica, para identificar se um gráfico representa ou não uma função, vamos utilizar os seguintes procedimentos. Tá, antes de falar sobre esse procedimento, vocês lembram lá do conjunto, quando eu tinha dois conjuntos interligados, quando eu perguntava para vocês se representava uma função ou não, né? Vocês estão lembrados qual era a condição para que dois conjuntos interligados representassem uma função? Não podia partir duas flechas de um item, né? É isso daqui? Exatamente. Você tinha dois conjuntos, não podia ter um Sobrar. elemento aqui partindo duas flechas. Isso aqui não poderia acontecer, né? Não podia sobrar um do A também. Isso, né? Não poderia ter elementos aqui, por exemplo, né? Que não estivesse ligado, né? Se estivesse sobrando elemento aqui, também não podia. Acho que é só esses dois, né? Tem duas situações, né? Não pode sobrar elemento, né? Não pode sobrar elemento e não pode partir mais de uma flecha de um elemento. Essas são as duas condições para que ela seja uma função, né? Isso aqui nós trabalhamos lá nos conjuntos, né? No diagrama. Agora a gente vai partir para trabalhar isso aqui no gráfico, né? Para vocês identificarem no gráfico se ela representa ou não uma função, tá? Então ele fala o seguinte: o primeiro passo para vocês saberem se um gráfico representa ou não uma função é observar, né? Observar no gráfico se existem valores do x cujo domínio que estão associados a mais de um valor de y, né? De f de x, que é o conjunto de imagens. Esse gráfico não será função. Vou colocar um modelo aqui embaixo rapidinho para vocês entenderem, né? É como se eu tivesse aqui um plano cartesiano aqui. Vou ver aqui assim para vocês. Tá? Se tiver, por exemplo, ver se eu consigo fazer aqui uma linha pontilhada para vocês. Tá? Vamos colocar aqui um desenho. Vou colocar um desenho assim para vocês aqui. Vou colocar aqui uma linha assim. Né? Aí, agora vamos analisar a situação. Vocês vão olhar bem aqui no x. Esse x aqui embaixo, ele tem que estar ligado com o único y aqui, ó. Bem aqui, ó. Toda vez que você pegar um valor x aqui, aí vocês vão ter um valor que está ligado aqui no y, que monta o gráfico de vocês, né? Um x com y. Então, sempre que eu pegar um x aqui embaixo, né? Vocês vão olhar lá para cima, vocês vão encontrar um número que está ligado com ele lá no gráfico, né? Eu pego aqui, por exemplo, um x bem aqui. Aí, quando eu olhar bem aqui, ó, vai ter um número que está ligado aqui no y com ele, ó. Tá? Então, isso aqui sempre vai acontecer quando for uma função. E quando é que não é uma função? Vamos analisar uma outra situação para vocês entenderem melhor. Fazer um outro tipo de gráfico aqui para vocês, tá? Para vocês entenderem aqui. Espera aí. Um momento. Tá. Aí eu tenho essa situação aqui. Vou colocar uma... aqui. Isso aqui é um gráfico, né? Aí eu vou verificar o meu x. O meu x está bem aqui, ó. Vou colocar para o lado aqui. Eu tenho um x bem aqui, né? Vou desenhar aqui. Um x bem aqui, ó, que está ligado com outro x aqui, ó. Já tem um par ordenado bem aqui, ó, né? Mas só que esse x aqui, ele está ligado também com outro valor aqui em cima, ó. Então tem um número que está bem aqui embaixo, né? Vai ter um número que está bem aqui embaixo, um número x qualquer, e ele vai estar ligado duas vezes. Ele vai estar ligado com esse valor que está aqui e vai estar ligado com esse valor que está aqui, ó. Tem um ponto bem aqui e um ponto bem aqui, ó. Então, se tiver um x daqui do gráfico que está ligado com mais de um valor lá no y, aí ele não é uma função. Tá? Tá entendido aí? Vocês olham...
vocês olham aqui no X, né, e joga uma reta para cima e vê se esse X, essa reta que vai cruzar para cá para cima, ela vai cruzar 2 vezes ou mais. Se ela cruzar mais de uma vez com o gráfico, aí ela não é, esse gráfico não representa uma função. Toda vez que você pegar um número aqui no X e jogar uma reta para cá para cima, essa reta ela só pode cruzar uma vez com o gráfico. Se cruzar mais de uma vez, aí já não é mais função. Isso que ele está dizendo aqui em cima, que o X não pode ter mais de uma imagem. É igual que acontece lá no conjunto, né? O X do conjunto não pode estar ligado 2 vezes. E esse X aqui, ele está ligado 2 vezes. Ele está ligado com esse e com esse valor aqui. Tá? É como se eu tivesse um conjunto bem aqui, né? Com esse X aqui dentro. Tá? Bem aqui dentro tem um X. E esse X está ligado com esse valor e com esse valor aqui. Ó, 2 vezes. Aí deixa de ser função isso aqui. Tá? Então, essa é a primeira observação que vocês têm que fazer para saber se ele é ou não uma função. Uma outra situação B aqui é analisar no gráfico se existem valores de x que não estão associados a nenhum valor de y. Né? Caso isso ocorra, não será função também. Tá? Então, pode ocorrer no gráfico que tem algum valor de x que não está ligado com y lá. Deixa eu ver alguma situação que pode ocorrer aqui. No momento eu não tenho nenhuma aqui para vocês, um exemplo, mas daqui a pouco vai chegar um exemplo aí que eu vou mostrar para vocês como é que acontece isso aqui. Né? Vocês sabem que lá no conjunto existe os casos em que o x não está ligado. Aí isso quer dizer que não representa uma função, tá? Mas a gente vai fazer um método prático aqui para vocês, que vocês vão entender bem mais rápido isso aí. E o terceiro passo é se no gráfico existir para cada valor de x um único valor associado a y, que é o f de x. Lembre que o nosso y aqui é o f de x, tá? Não esqueça disso. A relação será uma função. É aquilo que eu falei. O x, a reta do x só pode passar uma vez por cima do y. Tá? Passar 2 vezes, aí não pode mais. Vou colocar algumas situações aqui para vocês que é melhor para vocês entenderem. Vamos lá. Tá? Ok. Aqui, ó. Agora a gente vai olhar esses gráficos aqui, tá? E vão identificar qual deles vocês acham que é uma função. Eu queria que vocês tentassem, antes de eu fazer aqui, e me dissessem qual deles vocês acham que é uma função. É o primeiro ou é a segunda? Eu acho que o segundo. A segunda. Porque a primeira ele tem 2, se eu não me engano, partido. Isso. 4 e o outro não tem. Né? Isso, né? Vocês vão olhar logo aqui, né? Vocês pegam aqui a reta do x, aí você vê, se eu pegar um valor bem aqui no x, ó, esse valor está ligado com esse e está ligado com esse aqui, ó. Então significa dizer que isso aqui não pode ser uma função. É porque o 4 não tem ligação, né? Isso, só que o 4, o menos 4 você está falando aqui? Sim, sim. Tem o zero. Ah, então por que não é? Tá? Porque quando você pegar um valor aqui no x e você jogar para cá para cima, tem um valor bem aqui, ó, correspondente dele. E quando você jogar para cá para baixo, tem outro valor aqui, ó. Quer dizer, o x aqui ele tem 2 imagens, uma para cima e uma para baixo. Não pode ter, né? Tem que ser só Não pra pode um. ter 2 vezes, só pode ter uma. Agora essa daqui, ó, vamos pegar um x bem aqui, por exemplo. Se eu pegar um x bem aqui, eu jogo para cima, né? Ó, só tem um valor aqui, ó. Se eu jogar para baixo aqui, não tem nenhum valor aqui que toque ele. Né? Mesmo que eu passe para lá para cima isso aqui, não vai ter nenhum valor tocando nessa reta aqui. Só tem um. Então, é mais fácil vocês identificarem assim. Né? Quando vocês quiserem saber se é, isso aqui vocês falaram que não é, isso aqui vocês falaram que é uma função. Né? Quando vocês quiserem saber se é ou não uma função, tem um lembrete aqui para vocês que eu vou deixar. Um método prático chamado, né? Para saber se um gráfico representa uma função, é traçar uma reta para retas paralelas ao eixo OY, né? O gráfico representará uma função se cada uma dessas retas interceptar o gráfico em um único ponto. Bom, vou traduzir isso aqui para vocês de forma geométrica. Como seria? Eu quero saber se a primeira é uma função. Aí eu faço o seguinte, vocês pegam uma reta e traçam aqui assim, ó, pá. Se essa reta cruzar mais de uma vez com esse gráfico, aí ele deixa de ser função. Entenderam ou não? Ah, entendi. Tá?
quando eu fizer isso aqui com esse gráfico aqui, ó, quantas vezes a reta cruza com esse gráfico? Uma. Uma vez só. Então, isso aqui é uma função, tá? Aí Aqui, eu... professor, tem Fala. as questões aqui da página 95. Eu tava tentando ler, só que eu não entendi, por causa que tem umas formas geométricas meio estranhas. Aí eu não sei, tipo, aonde a gente vai ter que traçar e ver. Ah, mas é assim, você tem que verificar se existe pontos que quando você traçar, vai cruzar duas vezes. Por exemplo, aqui nesse gráfico, se eu traçar bem aqui uma reta, ó, quantas vezes ela vai cruzar com esse gráfico? Uma. Só uma. Mas o que interessa para mim é se existe outros pontos que cruzam mais de uma vez. É isso que vai interessar. Então, você fica procurando se existe ou não pontos que cruzam. Se não existir, é porque ela é uma função. Por exemplo, aqui em qualquer lugar que eu traçar uma reta, sempre essa reta ela vai cruzar quantas vezes? Uma vez só, né? Então, não tem nenhum lugar nenhum desse gráfico que ela cruza mais de uma vez. Sim. Tá? E aqui não, aqui só existe um lugar que ela cruza uma vez, que é esse aqui, mas outros lugares ela vai cruzar mais de uma vez. Então o aluno tem que procurar saber se existe ou não essa possibilidade de cruzar mais de uma vez. Eu vou tentar, né? Entendeu? Mas, Então, porque não vem escrito para vocês aonde é que vocês vão traçar, são vocês que vão analisar e verificar se é possível ou não acontecer isso aqui. Tá. Tá claro isso aí? Já? Então aqui, ó, por exemplo, eu tracei essa reta. Onde é o ponto que ela vai cruzar? Aqui em cima, aqui embaixo. Então significa dizer que isso aqui não é uma função aqui, né? Agora vem para essa daqui, tracei essa reta. Onde é que ela vai cruzar? Só aqui, ó. Né? Então aqui cruzou mais de uma vez. Não quer dizer que ela cruza só duas, tá? Ela pode cruzar duas, três, quatro e assim por diante, tá? Mas assim também como ela pode cruzar uma vez só. Entenderam ou não? sim. Né? Pronto. Então, pelo gráfico, é melhor vocês fazerem de forma geométrica, né, para saber se é ou não uma função. Essa maneira aqui é mais rápida para vocês identificarem. Tá bom? Pode seguir? Ok. Ok, né? Tá. Então, vamos no passo a passo aqui, para ver se vocês entenderam mesmo, né? Era nisso aí que eu tava vendo. Isso. Vamos lá. Essa primeira aqui, letra A. Alguém pode me dizer se é ou não uma função? Eu acho que não é, por causa que se for traçar uma linha, tipo, mais pro lado direito, vai marcar as duas. Isso. Se eu traçar uma linha bem aqui, você está falando, né? Uhum. Essa linha vai cruzar duas vezes, né? Sim. Tá? Ou mais, né? No caso aqui, ela está cruzando Dá quantas três. vezes? 3 vezes. Sim. Isso significa dizer que isso aqui não é uma Não é função, função. né? Então, vocês podem colocar que não é função. Tá? Pronto. Pronto. A próxima. A B. Também não é uma função, eu acho. Não é função? Não, Sei, por né? causa É por causa que tem. Eu não sei dizer. É por causa que é tipo um cilindro. cilindro. Mas Aí eu isso não aqui sei. tudo é uma função, é um desenho só, né? Tá? E aí quer saber se isso aqui representa uma função única, né? Acho que não. Então. Tá, vocês tentaram traçar linhas? Sim, aí passa duas bem aqui. Eu acho que não. Onde vai No meio. Isso. Quando eu traçar bem aqui linhas, o que vai acontecer? Vai passar Quantas vezes? duas. Duas vezes, né? Mas mesmo que vocês... Tá? Eu acho que os únicos que não são, que são função, quer dizer, eu acho que é D e a E. Eu acho. Tá. Agora, olha só vamos continuar só falando sobre essa aqui, que é mais importante também. Se eu não tivesse nada dessa parte daqui do lado, tivesse só essa linha aqui, ó, ele seria uma função? Seria. Não. Não? Não, porque quando eu traçar uma linha bem aqui, em cima dessa aqui que estava aqui, quantas vezes ela vai cruzar essa linha? Mais do que uma. Quantas? De verdade. Vai cruzar duas. Mais. Mas? Como assim?
É por causa que é uma linha reta, então Uhum. acho que ele vai cruzar Quantas vezes elas vão se cruzar? mais de uma. Quantas? Vai lá, Agora eu Emília. não sei. Hein? Agora Quantos pontos tem uma reta? 10? 2. Não. Não. Uma reta que não é infinita tem 2, né? Não, reta é infinita. Não sei então. Toda reta é infinita. Segmento de reta que é limitado, tá? Nesse caso aqui, essas duas retas, elas vão se cruzar infinitas vezes. Quantas? Infinitas. Tem infinitos pontos aqui, ó. É por causa, Né? a gente não pode definir, né? Porque não tem um Isso. número Aí nós fixo. dizemos, exatamente, aí nós dissemos que são infinitos pontos, porque eu não consigo conferir todos eles aqui. É porque vai que Tá? a gente conta, a gente tem uma estimativa, a gente dá um número, só que na verdade não é. Isso, entenderam, né? É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Então quer dizer que aqui, toda vez que vocês tiverem um gráfico nesse formato que ele está mostrando aí para vocês, né? Eu tenho um gráfico, um plano cartesiano assim, vou colocar mais ou menos aqui para vocês. Aí eu tenho um gráfico aqui desenhado aqui assim, né? Aí eu pergunto, esse gráfico aqui que está em rosa, ele é uma função? Não. Não, né? Isso aqui não pode ser uma função, tá? Porque quando eu passar uma reta em cima dele, essa reta vai cruzar infinitas vezes com ele aí. Agora, se eu colocar um gráfico assim, é uma função? Entendi. Nossa. Entendeu? Sim. Isso aqui é uma função? É. É. Né? Em qualquer lugar que eu traçar uma reta, ela vai cruzar uma vez só com ele. Tá entendido, não tá? Entendi. É por causa que é como se fosse uma linha infinita passando por outra linha infinita. Muito bem, isso. Porque uma linha, ela é composta por infinitos pontos. Por exemplo, aqui, quando eu traço essa reta bem aqui, só tem um ponto bem aqui e um ponto bem aqui, ó. Né? Cruza duas vezes. Então, eu digo que elas cruzam duas vezes. Aqui não, tem vários pontos em cima da outra linha também. Tá? Então, portanto, não pode ser uma função também. Eu acho que a D e a E não são também, não. A C é função ou não? Não. Eu também tô achando. A C não pode, né? Se vocês traçarem não aqui. Passar bem a divisão em 2. Isso. Tá? Então, eu já sei que essa daqui também não, né? E essa daqui também não, né? Sim. Tá? Não é. Isso. Agora vamos para essa daqui, a letra D. Eu acho que ela não é. Isso. Alguém. Cadê os meninos aí, o restante, hein? Cadê o Lucas Cardoso, o Thomas, o Heitor? Não falo nada aí, o pessoal, não? Também não A sei. Luna, a Mel tá aí, né? Eu tô falando. Tô falando, né? Vocês têm que participar. Oi. Tá? Eu quero saber se isso aqui é uma função ou não. O que Não. vocês acham aí? Eu acho que não. O Thomas, o que você diz, Tom? Isso aqui, a letra D, é função? É função. Tá, mas aí você fez a linha cruzando aqui, né? Eu tenho que fazer uma linha cruzando aqui para ver se é ou não. Quando eu passar uma linha em cima desse aqui, quantas vezes ela vai cruzar aqui? Quantas vezes essas linhas estão se cruzando? Do gráfico e dessa linha que eu desenhei? Uma vez. Mas quando eu passar uma linha bem aqui, quantas vezes essas linhas estão se cruzando aí? Infinito. Infinitas vezes, gente. Tá? Então, nesse caso, também não pode ser uma função aqui. Não é uma função. Não é uma função. Não dava. Tá? Isso aqui não. Tá ok? Eu acho que nem anda. A próxima. Não é também. Não é também? Não é. Porque quando passa em cima, assim, fica infinitas retas. Isso. Então nenhuma é, né, professor? Porque se depois for passar ali na F, também vai passar 3 ou 4. Isso. Tá? Poxa, hein? Eu não sei se tem algum erro aqui nesse livro. Não sei se eles quiseram colocar essas linhas aqui para cima como pontilhada, né? Aqui não está dizendo nada. Né? Mas do jeito que está aqui, nenhuma é, tá? Se aqui fosse pontilhado,
né? Por exemplo, bem aqui, né? Se eu tivesse... só um momento. Ok. Se eu tivesse linhas pontilhadas aqui, não sei se foi um erro dele lá, porque, por exemplo, se isso aqui fosse... Voltar. Se isso fosse pontilhado, ia ser uma função, por causa que já que Isso, não é né? uma linha inteira. O que eu estou falando é isso aqui, né? Se aqui fosse a linha que liga, né? Talvez seja uma falha do livro, né? Se isso aqui fosse assim, Professor, ó. Ia ser uma função, porque ela não é uma linha inteira. Então quer dizer que ela não é infinita, eu acho. O que eu tô... ela não vai passar mais de uma vez em um lugar só? Não, o que eu estou dizendo é assim, gente, que aqui, né, no caso, pode ser que tenha sido uma falha do livro de eles terem colocado assim, ó. Em vez de colocar o gráfico dele seria só isso aqui, entendeu? Isso aqui seria a linha que liga os pontos. O gráfico seria essa parte que é a linha contínua aqui, ó, né? Igual como está aqui, por exemplo, tem essa linha pontilhada teria que ser isso aqui, ó. Tá? Eu não sei se foi uma falha do livro isso aqui, mas do jeito que está aqui, tudo isso aqui é gráfico, não tem a parte da linha, né? Tá? Então, portanto, nenhuma delas é função. Nenhuma dessas situações aqui representa uma função. Ok. Tá? Para ser uma função, teria que ser pontilhada aqui, ó. Essa daqui teria que ser Olha aqui, pontilhada. ó, tá dizendo a solução delas. Oi? Tá dizendo a solução nessa outra página do livro. Tá dizendo? O que que eles falam lá? Eu não estou com o livro agora aqui. É a mesma coisa que a gente fez. É tudo não, né? Só que assim, eu não entendi a Y, por causa que tá aparecendo a D, no caso. Não são duas linhas, tá passando uma linha no meio delas, duas. Qual é? A D. A Tem D? uma linha passando no meio delas, duas. Aqui, tá falando? É. Não, Ah, aqui na D. Bem aí no meio. bem aqui no meio, né? Você tá falando que tem uma linha aqui assim? Sim. Pois é mesmo passando aqui, mas porque esse aqui de qualquer forma é um gráfico, né? Aí eu tenho que verificar em cima do gráfico também se a linha vai cruzar. Eles cruzaram aqui, né? Tá? Mas pode cruzar aqui também. Esse caso aqui que ele está falando, é esse aqui que eu ia explicar para vocês, né? Que eu acabei de falar. Lembra que ele falou lá que pode ser que tenha um X que não esteja ligado com nenhum no Y aqui? Né? Se acontecer isso também aqui, ela não é uma função. Tá? Tem dois lados aqui, dois gráficos aqui, né? E aí você passa uma linha aqui, essa linha não cruza com nenhuma parte desse gráfico. Ó. Aí isso aqui também deixa de ser função por causa disso. Tem duas situações. Primeiro, que se você cruzar uma linha aqui, né? E depois se você cruzar uma linha aqui. Ó. Essas duas situações fazem com que ele não seja uma função aqui. Entendeu? Era essa que eu queria explicar para vocês. Só apagar aqui, só para vocês terem uma noção melhor. Esse tipo que eu queria explicar para vocês. Né? Que quando você cruza aqui... Um momento. Tá? Quando você faz isso aqui, essa linha aqui vermelha, ela não se cruza com nenhuma parte do gráfico. Aí é aquela letra B lá, aquele ponto B que eu estava falando, que eu ia explicar para vocês melhor. Tá? Essa situação aí. Mas também já tinha aquela outra condição, né? Aqui, no caso, que faria com que ele não fosse um gráfico. Que você já sabe qual é, né? Tá? Essa aqui é porque se eu passar bem aqui, ela vai se cruzar várias vezes aqui. Essa aqui, se eu passar bem aqui, né? Ela vai estar tocando várias vezes aqui, ó. Tá? Mas se elas forem pontilhadas, elas vão ser uma função, né? Oi? Tipo que o senhor fez com a mão, ela sendo pontilhada. Se ela fosse pontilhada, ela ia ser uma função, né? Ia ser uma função. Essa aqui, se fosse pontilhada aqui, ó. Por isso que eu desconfiei, porque todas não são, né? Mas eu pensei assim, será que o livro errou aqui? Porque se aqui for pontilhado, significa dizer que todas... Aliás, que essa daqui seria a função. Se fosse pontilhada essa parte aqui, tá? Porque a parte pontilhada não é o gráfico. A parte pontilhada são as linhas que ligam os pontos. Tá? Mas professor, por exemplo, ele é pontilhado e tal, aí ele é como é um negócio do segmento de reta e tal. Mas onde que vai passar o gráfico? Que eu ainda não entendi. O gráfico ou a reta que você está falando? Reta.
A reta você pode ter uma função. passar em qualquer lugar. Por exemplo, se eu passar a reta bem aqui, quantas vezes a reta está cruzando com o gráfico? Uma. Se eu passar a reta bem aqui, quantas vezes ela está cruzando? Né? Aonde eu passar essa reta, ela vai estar cruzando uma vez. Uma vez. Entendeu? Ela só deixou de ser função porque essa parte aqui é reta. Isso. Não é uma linha interrompida. Então, quando eu passar bem aqui, nesse caso como está desenhado aí ela deixa de ser função. Tá? Então, se for pontilhado, no caso da F, assim, que se tivesse na F aquele pontilhado na E, nessa parte, ia ser uma função. Mas como ele ficou reto, não é. É, porque o pontilhado, gente, era para ligar, fazer a ligação, né? Quando eu tenho um gráfico, tá? Vou fazer aqui para vocês aqui rapidinho. Eu tenho um plano cartesiano, né? Aí vamos supor que eu tenha um desenho aqui rapidinho aqui para vocês, tá? Eu tenho esse desenho aqui assim. Esse desenho aqui, né? Vou fazer melhor aqui para vocês entenderem mais fácil. Espera aí. Um desenho mais acentuado aqui. Esse desenho aqui assim. Aí eu quero saber se isso aí é uma função, mas primeiro eu tenho que saber. Pode ser que venha só assim para vocês, mas pode ser que ela venha com uma linha pontilhada aqui, para dizer onde é que ela está ligando. Por exemplo, esse ponto aqui, né, está ligando para cá, para baixo, né? Esse ponto aqui liga para cá. E esse ponto aqui liga para cá, tá? Esse aqui de cima, ela liga para cá, para baixo. O que eu estou falando é que esses pontinhos aqui servem para isso, né? Tá. É só a linha. Se tipo, só uma linha reta, mas se ela fosse pontilhada, ela ia ser função. Nesse caso aqui, calma aí. Estou falando dessa linha pontilhada que liga os pontos. Isso aqui você não pode considerar, tá? Você tem que considerar só as linhas que são contínuas. Só a parte preta, por exemplo. Tá? Por exemplo, aqui tem essa linha pontilhada. Essa linha pontilhada não é considerada. Você considera só o gráfico, a parte contínua. Isso aqui é Porque o gráfico. segmento sem ser contínuo, ele é meio que só para saber onde que ficou o ponto, né? Exatamente. Tá? Exatamente isso. Tá? Ok. Eu ainda estou perdida. Já entenderam quando é função, quando não é, então? Sim, dá para entender. Dá para entender, né? Isso aqui é fácil, porque vocês vão fazendo tração das retas aqui. Tá meio difícil criar o gráfico mesmo, né? Mas beleza. Não, mentira, até que é fácil também, mas... Tá, bora seguir então para a próxima. Acho que acaba o nosso tempo. Ah, professor, a Oi. Isabelle não tá participando por causa que ela tá sem internet na casa dela. Isabelle, né? Tá. Hoje tá difícil, né? Parece que tá muito caindo hoje a rede. O João também tá sem internet. A minha internet estava muito ruim também. Eu não Qual tava o João? O João Paulo. Mas ele acabou de entrar ainda agora, hein? Ah, Ele tá aí, tá? A minha internet não tava funcionando ontem. Até que eu dei um soco no aparelho do Wi-Fi, aí melhorou. Eu ajeitei as tomadas. Eu também não estava prestando, só que aí começou a prestar. Eu, Tá bom, mas de vocês geralmente são boas. Da Mel que é um pouco falha aí por causa da distância. Ah, tio, só porque eu moro no mato. Ah, não. É mentira. Mas morar no mato hoje em dia não é ser coisa ruim, não, hein? Só que ela funciona, só que de vez em quando tem umas quedas, assim. O nosso melhorou muito a nossa queda depois que a gente colocou aquele fibra ótica, sei lá qual era o nome. Aí, porque sempre quando chovia ou caía fazia queda de energia, ficava muito ruim. Mas ainda continua, né? Mas tá melhorando, pelo menos. É difícil de cair aqui em casa, mas de vez em quando cai. Bora ver aqui, olha. A gente tem mais de 10 minutos aí de aula. Raiz e valor numérico no gráfico de uma função. Tá? Vocês sabem o que é a raiz de uma função? Não. A raiz é o resultado dela. É o x da função. Tá? Eu já ouvi falar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo rapidinho aqui para vocês.
Eu acho que a Erika que me falou, alguma coisa assim. Vou colocar bem aqui um exemplo para vocês. Quando eu tenho isso aqui, ó, 2x, opa, 2x é menos 1 igual a 3. Tá, hoje está mais circular. No início estava meio coisa, mas depois eu fui lá com a carne olímpica. Tava mais melhorou. Sim. Sim. Certo, gente, vamos lá. Então, se eu der uma equaçãozinha dessa daqui para vocês, aí eu pergunto para vocês, quanto tem que ser esse x aqui para essa equação ser verdadeira? Alguém sabe me dizer? Quanto é o quê? Quanto tem que ser esse x aqui para esse resultado aqui de todo esse cálculo dar 3? Deixa eu ver. Peraí. 2, não é? 2, né? 2, porque 2 vezes 2 é 2 vezes 2 vai ficar 4, menos 1 vai 4, dar... menos 1, 3. É que eu tava fazendo equação já, professor. Eu passei pra lá e eu fiz... Não, mas é equação. Você tem que resolver dessa maneira, assim, por equação. Mas só que aqui a gente está resolvendo mentalmente. Né? É dessa forma mesmo, a equação. Então, o x tem que ser 2. Vocês acabaram de dizer para mim qual é a raiz dessa equação, então. Né? Geralmente a gente não fala raiz, a gente fala qual é o x da questão, né? Aqui nós chamamos de raiz ou zero, tá, gente? Pode ser o zero da função também, da equação. Tá? O zero dela. Tá? Porque esse valor aqui, quando você coloca aqui, né? Se você passar esse 1 para cá, fica 3 mais 1. Não vai ser aqui 4? Não vai dar 4 aqui? Sim. Né? Aí 2 vezes 2 vai dar 4. E 4 menos 4 vai dar 0. Ou seja, se você colocar um valor aqui qualquer, vai zerar essa função também. O valor que dá 3 é o mesmo que vai zerar a função. Tá? Sim, então então é o resultado dela. ele vai ser raiz, então. A raiz, exatamente. Pode ser chamada de raiz ou pode ser chamada de zero da função também. Tá? Ou seja, o valor do x é o zero dela ou raiz dela. Entenderam, né? Tá? Isso que nós chamamos de raiz. Para qualquer função que ele quiser a raiz ou zero, é o resultado, é o x, é o valor do x dela. Tá? Então, aqui ele fala o seguinte, ó, a raiz de uma função y igual a x é o valor de x, tal que y é igual a zero. Na prática, para descobrir a raiz ou as raízes, devemos igualar a função a zero. Graficamente, as raízes de uma função são os pontos de interseção do gráfico com o eixo das abscissas. Qual é o eixo das abscissas? Onde elas se ligam? Não, o eixo das abscissas. Qual é? Tem 2 eixos, a ordenada e a abscissa. Qual é a abscissa? Aí, a G e a C, não é? Não, o eixo, gente. O plano cartesiano ele tem 2 eixos. Então eu acho que a abscissa... O eixo Y. A abscissa é o quê? X. É o X. É o X. E a ordenada? É o Y. É o Y. Então você já tem que ficar atento para isso, tá? A abscissa e a ordenada. A gente vai trabalhar nessa linguagem agora. A gente não vai trabalhar muito com X e Y. A gente vai trabalhar na linguagem de abscissa e ordenada. Abscissa é o X e coordenada é o Y. Ordenada, tá? Ordenada é o Y. Isso. Coordenada é o par ordenado. É o X e Y juntos. É chamado de coordenadas. Beleza. Tá? Então, ele fala o seguinte. O que é interseção? Vocês sabem? Não. É onde que se liga? Onde? Ponto? Isso, onde se encontra o ponto que se cruza. Onde se cruzam o gráfico com o eixo X, tá? Onde se cruzar o gráfico com o eixo X é a interseção. Né? Então, é o A, E e H? Isso. Né? Vocês olhando para esse gráfico aqui, vocês vão ver quais são os pontos que estão cruzando com o eixo X. O A, O E e o H. né? O E e o H. Né? Então, esses pontos são chamados de zero da função ou raiz da função. Entenderam? Aqui, né? São zero raiz da função. São zero da função, raiz da função seria se estiverem ligados na abscissa. Se passar, exatamente. Então, existem casos que não tem
raiz, né? Pode existir casos que não tem raiz. Tá? Só vai ter raiz se eles cruzarem com esse eixo aqui. Entenderam? Ok. Tá? Então, nós dizemos que isso aqui é raiz. Uma outra maneira de vocês dizerem que é raiz é dizer assim, olha, o f de a bem aqui, ó, acompanha aqui. Estão vendo aqui? Aonde? Aqui no lado, Ah, tá. aqui, f de a igual a 0. Né? Eu estou dizendo que a raiz dessa função no ponto A é 0. Zero. Ou seja, a raiz dela é o A aqui. O f de E é 0. O f de H é 0. Então, eu estou dizendo que o A, o E e o H são as raízes dela. Porque quando eu substituir o A pelo X, vai dar 0 no Y. Tá? Ok. Quando eu substituir o E no X, vai dar 0 no Y também. Então, o A está ligado com 0, o E está ligado com 0 e assim por diante. Então, esses são os zeros. Quando ele perguntar raiz ou zero, pegue daqui. Ó. Tá? Agora, uma observação aqui. Olha. Observe que D é o ponto do gráfico que corta o eixo das ordenadas. Qual é o eixo das ordenadas? A, E, H. Não, o eixo das ordenadas. Qual é? Ordenada. D e C? Não, o eixo das ordenadas. Nós temos dois eixos, das abscissas e das ordenadas. Das abscissas, qual é o eixo? Das abscissas. É. F. Sei lá. Oh, Gente, vamos voltar lá. peraí. Vocês acabaram de falar ainda agora quando eu perguntei qual é o eixo das abscissas. A, o E e o H. Não, gente, eu não estou perguntando de zero nem de raiz. Eu estou perguntando qual O é o eixo das abscissas, você tá perguntando? o eixo das abscissas. Qual é? X? X. Qual é o eixo das ordenadas? Y. Y. É isso que eu estou perguntando. Eixo é essas duas retas. Ah, sim. Tá? Ok. Gente, nós temos... Vai cair. Eu vou mandar mais um link para vocês só para finalizar isso aqui. Tá. Vai quando cair. Tá? Só acompanhe aqui rapidinho. Ainda não saiu não. Deixa cair. Então, o eixo das abscissas é o X, o eixo das ordenadas é o Y. Agora, nós falamos sobre esses pontos aqui, que são as raízes, né? Isso aqui todo mundo já sabe, não já? Alguém tem dúvida sobre isso? Não, né? Então, quando ele der um gráfico e perguntar as raízes, vocês tiram daqui, tá? Agora, quando